Diário do ano da peste de 2021 e hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro. E ontem morreu mais um herói brasileiro sem caráter. E esse herói brasileiro sem caráter é o segundo pai da modernidade brasileira. Morreu Beto Rockefeller. Sim, morreu Beto Rockefeller. Afinal, o nosso primeiro grande herói sem caráter foi Macunaíma, não é? O grande escrito que nasceu das penas do grande Mário de Andrade. Já o Beto Rockefeller brasileiro, o nosso herói moderno, nasceu no dia 4 de novembro de 1968, das penas de Braulio Pedroso, quando estreou a novela da TV Tupi, tendo como personagem principal o Luiz Gustavo no papel de Beto Rockefeller. A novela nasceu quase como uma irmã siamesa do AI-5, né? O terrível ato institucional da ditadura militar, publicada no final de 68. Se por um lado o ato institucional escureceu o país, Beto Rockefeller, ao contrário, Beto Rockefeller abriu as cabeças dos jovens deste país, assim como eu tinha 16 anos, 14 anos, né, quando estreia Beto Rockefeller. Beto Rockefeller foi o grande herói nosso, o herói da juventude, aquele que possibilitava, dava o direito de sonhar. Afinal, a televisão era uma coisa careta. E as novelas, então, eram muito mais careta. As novelas todas, até estrear o Beto Rockefeller, vocês não têm ideia, elas eram todas temas históricos, castelões, cavalos, aquelas coisas, né? As novelas, na verdade, era a novela do rádio, que durava Direito de Nascer, por exemplo, ficou quase 2 anos no ar. Redenção, isso me lembrem. Sim, e o Beto Rockefeller quem era? Beto Rockefeller era um classe média baixa, que era vendedor de uma loja ali na Teodoro Sampaio, ali em Pinheiros, e que de noite ele, que era um grande mentiroso, criou um personagem, o Beto Rockefeller. Esse é o herói sem caráter, aquele cara que não tem picas na mão, mas dá um rolo e inventa, diz que é rico, pega carro emprestado do amigo na oficina e aí ele sai como nosso herói, descendo a Rua Augusta a 120 km por hora. Se falar da Augusta hoje, ninguém vai entender, não é? Augusta era o lugar mais chique da América do Sul. Era um lugar chiquésimo, as boates, as galerias, não existia shopping, galeria, boate, bares sofisticados, tudo era na Augusta. Era lá que o mundo moderno, o mundo novo acontecia. E Luiz Gustavo nos fez rir a vida inteira, não é? Enquanto ele esteve debaixo dos refletores, o Luiz Gustavo sempre nos fez rir. E eu que continuo aqui na terra dos Manaós, continuo lançando as minhas granadas à beira do negro, do sol, a poesia nos salvará das loucuras do capitão que está em New York. Lá, e continua comendo pizza em pé na esquina, porque não tomou vacina e não pode entrar em restaurante. Amanhã ele fala na ONU. Amanhã ele fala na ONU. Não tem importância nenhuma no mundo. Só tem aqui para ver se ele vai falar alguma coisa. Nunca teve importância discurso de presidente nenhum na abertura da ONU. Mas para o Brasil hoje, para o que ele vai falar internamente, e zum, naquela mesa está faltando um. Bem, e hoje, para nos despedirmos do Luiz Gustavo, eu trago para vocês um belíssimo texto de um ator nascido em Florianópolis em 93. E por 2 ou 3 vezes ele foi considerado ator revelação. Primeira vez ao lado de Fernanda Montenegro e depois ao lado de Miguel Falabella e Jô Soares. Seu nome é Matheus Ribeiro e o texto que eu vou ler para vocês tem como título Ser Ator e diz assim: ser ator é ir na contramão, é ouvir a vida inteira que arte não é profissão,
é saber escutar pouco sim no meio de tanto não. Ser ator é não ter vaidade. Ser ator é ter múltiplas personalidades em uma mesma identidade. É provar que a cada dia você merece ser e estar ali. Ser ator é, às vezes, fazer algo com amor para quase ninguém te ver. É querer que a arte transcenda de você para todo mundo ouvir. Ser ator é ser coletivo. É mais sermos do que de fato ser. Ser ator é entender que sempre vai ter mais para aprender. Ser ator é descobrir que qualquer coisa é um atributo a mais e se arrepender das aulas de basquete que não fez, do violão que deixou de aprender, do circo que a vida inteira foi só para ver. Ser ator é ter que tentar se desvencilhar da multidão, dos que acham que também são. Isso é o pior. Ser ator no Brasil basta aparecer na televisão. Talvez o país não seja só do futebol, mas sim dos que acham que atuar é fama e não interpretação. Ser ator é ser julgado como vagabundo por quem seguiu na alienação. Ser ator é ter que fazer um vestibular quase todo dia como provação. Ser ator é querer o aplauso mais do que uma comissão. É ter que perder papel porque na internet não é o rei da visualização. É ter que fazer árvore enquanto o outro ator faz o próprio Shakespeare se contorcer no caixão. Meu Deus, ser ator é não ter folga nem final de semana, muito mesmo feriadão. Ser ator é ter a missão de preencher o espaço vazio que mora no peito da população, isso sim. Ser ator é não ter folga, é não ter folga para nenhum tempo. Ser ator é ter que ouvir "chora para mim" de cada dia um que se sente no direito de duvidar da sua profissão. Ser ator é esperar um telefonema e torcer para não ser a NET ou a TIM ou um aluguel, mas sim o produtor de um elenco ou a direção. Ser ator é esperar do outro a compreensão. Ser ator, às vezes, é luz, câmera, ação. Ser ator é casar o sentimento com a razão e tentar gerar reflexão. É querer ser, mas sem denominação. Ser ator é muitas vezes partilhar conhecimento com quem menos tem acesso à informação. É torcer que a arte tenha repercussão. É às vezes falar baixo, mas sem esquecer da dicção perfeita. Ser ator é acreditar na arte como uma solução. É querer dar ao mundo muito mais organização, como se fosse possível. É ouvir da família: não esquece de mim quando for no Faustão. É só entender o que é cansaço após fazer um exercício de exaustão. Ser ator é ser amigo da decepção, mas sempre acreditar que na frente vem a gratificação. Ser ator é comercializar a ilusão e sempre torcer por trabalho, ser de fato um trabalho e, se possível, ter remuneração. É ser um espelho da humanidade sem nenhuma moderação. Ser ator é ter que estar sempre de prontidão e saber que palavra alguma sai da boca sem uma intenção. Ser ator é às vezes também ter que ser produção. Ser ator é saber que o esforço nunca é em vão, é saber que voar, mas com o pé no chão, é ouvir da tia, porque ainda não está na malhação. Ser ator é ter que decorar texto e saber que isso é parte mais fácil da profissão. Ser ator é entender que as máscaras do teatro nada mais fácil da profissão. Ser ator é entender que as máscaras são do que realmente a nossa melhor representação. Um dia sorrindo, um dia chorando. E assim é a vida de quem vive da atuação. Porque ser ator é tão difícil,
tão difícil que às vezes bate mesmo a desmotivação, mas lá no fundo a gente sabe que não dá para desistir quando se é amor e não só uma mera paixão de um sonho de uma noite de verão. Vai em paz, Beto Rockefeller, vai em paz, meu amigo. Meu amigo e de amigo de toda uma geração, embora nunca tenhamos nos visto. Só a poesia nos salvará.